Milionários e Palestina empatarem 1-1 e Mengão depende de si só para passar para a próxima fase da Libertadores da América. Grêmio detona Flamengo e Palmeiras. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudação rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de quarta-feira, dia de jogo do Flamengo, recheado de informações. Mas antes de mais nada, como vocês já sabem, meus queridos e minhas queridas, começaram a nos assistir? Já deixa o like de vocês. Não são inscritos? Se inscrevam. Não nos seguem? Passe a nos seguir. Acione o sininho para todos os vídeos e compartilhe os nossos conteúdos. Muito obrigado pela força que você tem nos dado. Canal Paraquedista Rubro-Negro. Rapaz, fiquei acordado. Fiquei acordado aí, secando o Palestino, para que o Palestino perdesse para os milionários. Olha, a síndrome de Tite chegou aos milionários. Como assim, PQD? Eu explico para vocês, eu explico. O milionário estava ganhando o Palestino até os 47 minutos do segundo tempo. Estava ganhando, estava jogando melhor, poderia ter ampliado o placar, teve um gol anulado. Mas aí o que aconteceu? 47 minutos, a vitória já encaminhada, o time dos milionários baixou as linhas, ou seja, começou a se defender. E numa bola bandida, o Palestino foi lá e empatou com um gol de cabeça. Vou trazer aqui para vocês, ó. Na terça-feira, os milionários da Colômbia e Palestino do Chile ficaram no 1-1 no estádio El Campín, em Bogotá. Se o rubro-negro ganhar o Bolívar, na quarta-feira, no caso hoje, ficará com a classificação bem encaminhada. No segundo tempo, domínio total dos milionários, que chegou a marcar um gol anulado por impedimento e criou diversas oportunidades, fazendo com que o goleiro do Palestino fosse um dos melhores em campo. Mas o time da casa recuou demais e foi penalizado nos acréscimos. Júnior Marabel, de cabeça, empatou aos 47 minutos do segundo tempo. Olha só, é aquilo que acontece com o Flamengo. O Flamengo está ganhando de 1-0. Aí o que o Hepatite faz? Desce as linhas, recua, bota não sei quantos zagueiros, não sei quantos cabeças de área. Aí água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você, quando recua, você traz o time adversário para dentro da sua área. Vai começar a sufocar a sua zaga, vai começar a causar uma exaustão na marcação. Cara, chega uma hora que acontece uma falha, foi o que aconteceu aqui com os milionários, né? Então, com o empate do Palestino, o Flamengo garante classificação se vencer os 2 jogos que restam, independente dos outros resultados. A tabela no momento é o seguinte: o Bolívar, 10 pontos, com saldo de 6. Palestino tem 7 pontos com saldo de 3. Flamengo tem 4 pontos, saldo negativo. E o Milionários tem 3 pontos e saldo negativo de 3. Está praticamente, matematicamente eliminado. Ou seja, Flamengo vai depender dele mesmo para poder passar para a fase de mata-mata. Então, é isso aí, galera. Vamos torcer para que o Flamengo hoje faça um bom jogo contra o Bolívar, que o Flamengo consiga um resultado positivo, consiga ganhar bem. 1-0 com o Tite nós já sabemos que é goleada, mas se conseguir ampliar mais esse placar, melhor ainda, né? Então, mudando aqui de assunto, dinheiro chegando. A Viton, 44, e o Flamengo chegaram a um acordo de quase 10 anos após acabar a parceria. A fabricante da Guaraviton encerrou o processo judicial mediante a cessão de um terreno em Mangaratiba. O imóvel foi leiloado ontem, terça-feira, né? E o lance mínimo era de 13 milhões de reais, ou seja, vai poder amortizar o prejuízo. Matéria aí do mundo rubro-negro, né? Agora, sobre o jogo Flamengo e Bolívar, o Bolívar treinou ontem no CT do Fluminense, antes de encarar o Flamengo hoje pela Libertadores. Flávio Robotti comandou no CT do Fluminense o último treino da equipe de La Paz. A delegação do Bolívar desembarcou no Rio de Janeiro na tarde de segunda-feira, né?
E logo em seguida a equipe foi para um hotel. De acordo com a apuração aí do Coluna do Fla, ontem, terça-feira, o elenco usou o CT Carlos José Castilho, na Barra da Tijuca, para fazer o último treino, o único em solo brasileiro antes do confronto com o Mengão. Vale mencionar que as atividades foram com portões fechados, ou seja, nada mais do que justo, né? Eles não vão entregar o ouro para o bandido, não vão deixar que a imprensa veja o treino dele para poder vazar. E é isso que acontece, a função da imprensa é essa, né? Agora uma boa notícia aí, né? A torcida organizada do Flamengo enviou um ônibus com 40 voluntários e doações para o Rio Grande do Sul. Isso aconteceu ontem. No contato aí com a reportagem do Coluna do Fla, Rafael de Oliveira, presidente da Nação 12, informou que a torcida enviou um ônibus com 40 voluntários, incluindo enfermeiros, socorrista, bombeiros civis. Além disso, diversos donativos também foram mandados para o Rio Grande do Sul na manhã de terça-feira, né? A mobilização da torcida teve início quando uma das integrantes, Silvana, que é enfermeira, demonstrou o desejo de ajudar de alguma forma as pessoas atingidas pelas enchentes do Rio Grande do Sul. Foi então que o vice-presidente da Nação 12, Márcio Vieira, parabéns para você, Márcio Vieira, pela atitude, deu a ideia de levar voluntários, além de se levar o cobertor, levaram materiais de higiene, levaram roupas, levaram várias coisas aí. Parabéns pela iniciativa, né? Voltando aqui para Flamengo e Bolívar, até o momento foram vendidos mais de 52 mil ingressos para o jogo entre Flamengo e Bolívar, que será realizado hoje, daqui a pouco, às 21 horas e 30 minutos, transmissão da TV Globo, TV aberta. Então, a tendência é que a torcida rubro-negra lote o estádio do Maracanã aí, apoiando o time rumo à classificação para a fase de mata-mata da Libertadores da América, né? Então, seguindo aqui, ó, a diretoria do Flamengo se reuniu para o tradicional jantar, né, com a equipe do Bolívar. Isso sempre acontece nas vésperas do jogo da Libertadores da América. E o Flamengo emitiu uma nota aqui, ó. O Flamengo informa: as diretorias do Clube de Regata do Flamengo e do Clube Bolívar se encontraram para o tradicional jantar das vésperas do jogo na noite dessa quarta-feira. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, o diretor executivo, Bruno Spindel, e o integrante do Conselho de Futebol responsável pelas relações com federações e confederações, Diogo Lemos, representam o mais querido Jorge Deus Solar, diretor esportivo e vice de futebol, e Eduardo Valdívia, CEO, representante do clube boliviano, e os envolvidos trocaram informações e discutiram aí atual momento do futebol sul-americano. Amanhã é dia de Libertadores. Rapaz, o que dizia a nota aí. Muito bom isso aí, essa relação entre os dirigentes antes dos jogos, para trazer um clima mais harmônico, né? um clima mais amistoso, né? Não hostil, como geralmente acontece nos jogos lá na Argentina. A verdade é essa, né? Mas show de bola, muito legal. Mudando aqui de assunto, Matheus Gonçalves ficará de fora do jogo do Flamengo contra o Bolívar pela Libertadores, pois não foi incluído na lista de relacionados. Eu não consigo entender. Ficou de fora dos relacionados do jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro, ficou novamente de fora agora para o jogo da Libertadores da América. Será que o Tite tem algum problema contra o Matheus Gonçalves? Matheus Gonçalves e Lohan, que tem sido tratado aí como duas joias, né? Até o trato com os dois é diferenciado no CT. Eles chegam uma hora antes dos outros jogadores, eles começam esse treinamento antes, é feito um trabalho com ele de preparação física, um trabalho de preparação psicológica, a alimentação deles é diferenciada para poder ter ganho de massa e não perder agilidade, né? São tratados como duas joias, estão sendo lapidadas da melhor maneira possível, e o Tite dificilmente coloca o garoto como relacionado. Eu gostaria que vocês aí respondessem qual é o problema. Eu não sei qual é o problema do Tite com o Matheus Gonçalves.
Se o garoto é considerado essa joia, por que isso? Por que excluir o garoto de alguns jogos? Não relacioná-lo para alguns jogos? Eu vi o comentário de um torcedor aqui, ele falou o seguinte: o Tite não gosta de jogadores que partem para cima do adversário. Ele gosta de jogadores que mantêm-se recuado. Então, Matheus Gonçalves é um cara muito dinâmico, é um cara que parte para cima, é um cara que busca a jogada, ele não tem medo, ele tem personalidade. Eu acho que isso incomoda o Tite. Só pode ser isso, né? Mas, vamos lá. Braulio da Silva Machado será o árbitro principal do jogo entre Flamengo e Vasco no sábado, dia 18, às 21 horas. Os ingressos para os visitantes, né, ou seja, para a torcida do Flamengo, começará a ser vendido hoje, quarta-feira, né? Eu acho que é isso mesmo, hoje, quarta-feira, ou amanhã, quinta-feira. Né? Os ingressos para a torcida do Flamengo estão custando R$ 80, né? Como o mando de campo é do Vasco, mesmo sendo meio a meio, o valor aí para a torcida do Flamengo é R$ 80, né? Então, seguindo aqui, o Flamengo ontem encerrou a preparação para o jogo contra o Bolívar, nesta terça-feira ontem, no Ninho do Urubu. A grande dúvida no time titular era se a Arrascaeta voltaria ao posto ou se o jovem Lohan seguiria na equipe principal. No entanto, na última movimentação antes do embate da Libertadores, Tite escolheu Georgian de Arrascaeta como titular. Georgian de Arrascaeta, o último jogo dele pelo Flamengo foi no dia 14 de abril, quando saiu com a lesão na coxa. E o time jogou tão bem com o Lohan diante do Corinthians, que eu, na minha humilde opinião, acho que o Lohan deveria começar jogando e Jorginho de Arrascaeta entrasse no decorrer do jogo. Tá? A provável escalação do Flamengo é a seguinte: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Léo Pereira que está fora do jogo contra o Vasco da Gama por ter levado o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Corinthians. Ayrton Lucas, Alan, Nicolas de la Cruz, Arrascaeta, Gerson, Everton, Cebolinha e Pedro. Né? Aqui, ó. Mesmo com brilhos de Lohan contra o Corinthians, pela última rodada do Brasileiro, Tite tende a escolher a experiência de Arrascaeta. O uruguaio não atua desde o clássico com o Botafogo no dia 28 de abril, quando o camisa 14 saiu de campo com lesão na coxa direita. O meia até ficou no banco de reserva no sábado, dia 11, diante do time paulista, mas não foi acionado. Então aqui, ó. Também na provável escalação para o jogo contra o Bolívar, Tite sinalizou que a lateral esquerda será ocupada por Ayrton Lucas, com Vina sendo opção para o segundo tempo. O jornalista Vene Casagrande informou o time primeiramente, com confirmação da reportagem do Coluna do Flamengo. PQD, vocês estão vazando a escalação do Flamengo. Tite não faz esse mistério com relação à escalação do Flamengo. Ele, no último treino, ele já posiciona os jogadores e aí você já tem uma ideia do time que vai entrar em campo. Dificilmente o Tite ele muda o time em cima da hora, né? Então, seguindo aqui, não tira o Flamengo da cabeça. Tô falando aqui do craque Hulk. Eu acho o Hulk um craque, sim. Hulk cita o Flamengo 2 vezes em gravação da Libertadores da América. Olha só. O mundo inteiro respira o Flamengo. Um exemplo foi dado por Hulk, do Atlético Mineiro. Em brincadeira para os canais da Libertadores, o atacante citou o rubro-negro 2 vezes. No desafio para citar respostas de algumas perguntas, o camisa 7 do time mineiro falou do Flamengo quando questionado sobre brasileiros campeões do torneio e quem gostaria de enfrentar na competição. Vamos lá. Começou aqui. Cite 5 brasileiros campeões da Libertadores. Aí ele falou Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, Corinthians e Fluminense. 4 estrangeiros que jogam no Atlético. Aí ele disse o seguinte: Lemos, Zaratio, Bataglia e Renzo. 3 adversários que gostaria de enfrentar. Aí ele disse Boca Juniors da Argentina, River Plate da Argentina e o Flamengo. 2 estádios que gosta de jogar. Ele disse a Arena MRV e Mineirão. Não poderia ser diferente, né? Um sonho pelo Atlético Mineiro, ganhar o Mundial de Clubes. Não, ele citou o Flamengo 2 vezes, mas é uma brincadeira, né? E as pessoas levam muito assim,
O cara não tira o Flamengo da cabeça e tal, mas é uma brincadeira. Se tá time campeões da Libertadores, nós temos o Flamengo realmente, né? Time que gostaria de enfrentar. Quem não gostaria de enfrentar o Flamengo na final de Libertadores? Por todos os clubes gostariam, né? Então, o Flamengo aí, né, mudando de assunto, está para poder assinar um novo acordo com uma patrocinadora. Eu não posso falar o nome aqui, porque o YouTube pode derrubar a minha plataforma, né, o meu canal. O patrocinador Master do Flamengo. Essa daqui não tem um patrocinador Master, a outra que tem. Patrocinador Master do Flamengo. O patrocinador Master do Flamengo paga hoje em dia 85 milhões aos cofres do Mengão por ano, né? Sendo que tem um outro clube, que é o Corinthians, que tem uma empresa do mesmo segmento, que está pagando 120 milhões anual para o Corinthians. Então tem uma cláusula entre o Flamengo e o patrocinador Master que nenhum clube do Brasil pode ter a empresa do mesmo segmento com valor maior. Ou seja, automaticamente, pelo contrato, ele já tem que aumentar esse contrato com o Flamengo, aumentar o valor, né? O valor dessa grana que entra aí para o Flamengo, que deve chegar aí na base de 125 a 130 milhões. Porém, o Flamengo tem sido assediado por outras empresas do mesmo segmento, né? Dessa que é o patrocinador master do Flamengo. Então, o Flamengo quer fazer um novo acordo com essa empresa, aumentando o valor e mudando algumas cláusulas no contrato, como gatilhos. Ou seja, Flamengo conquistando o título do Campeonato Brasileiro, vai receber uma farpela a mais. Flamengo conquistando a Libertadores da América, recebe uma farpela a mais. Ganhando a Copa do Brasil, recebe uma farpela a mais. Então, assim, está para ser feito um novo contrato. Isso também para calçar a patrocinadora Master de não perder o Flamengo para uma outra empresa do mesmo segmento, que eu não posso falar aqui qual é o segmento para não ter problemas com a minha plataforma. Ou seja, em breve o Flamengo deve estar aí fazendo um novo contrato ou, né, como está sofrendo assédio de outras empresas oferecendo muito mais. Se a patrocinadora Master não chegar a um denominador comum, o Flamengo vai aí ser abraçado por uma outra empresa como patrocinadora Master, né? Então, mudando aqui de assunto, Grêmio detona Flamengo e Palmeiras por postura sobre paralisação do futebol. Jogando videogame no modo amador. Cara, eu já dei minha opinião com relação à paralisação do Campeonato Brasileiro, tá? Estão preocupados com o clube Grêmio, Internacional e Juventude. Estão esquecendo o povo do Rio Grande do Sul, que está sofrendo muito, muito mesmo com essa catástrofe. Com os jogos em andamento, pode-se fazer muito mais arrecadação de alimentos, de roupas, de água, de vários insumos que eles estão precisando. Todos os jogos têm sido feito isso, né? Inclusive também verbas, né, destinadas à arrecadação de bilheteria estão sendo enviadas para o Rio Grande do Sul. Você pensando em Grêmio, Juventude e Internacional, você está esquecendo das famílias que dependem do futebol, que dependem das rendas do estádio. Já falei, vendedor de cachorro-quente, vendedor de espetinho, o bilheteiro, o gandula, pessoas que precisam que o futebol continue. Quem é que vai suprir a necessidade dessas famílias? Que ganham aquele dinheirinho ali e já correm para o mercado para comprar alguma coisa para dentro das suas casas. Não é demagogia. Eu estou preocupado não só com as famílias do Sul, mas estou preocupado com a família dos outros estados que dependem do futebol. Essa é a minha opinião, né? Então, seguindo aqui, ó, por conta das chuvas no Rio Grande do Sul, um debate tem tomado conta nos bastidores do futebol brasileiro. Liderados por clubes gaúchos, 13 times querem a pausa da competição. Por outro lado, 7 com Flamengo e Palmeiras no grupo desejam o prosseguimento devido à postura do rubro-negro e dos alviverdes. O vice-presidente do Grêmio, Eduardo Magrício, detonou a dupla. Abre aspas. Eu não gostaria de fazer comentários sobre a posição deles, Palmeiras e Flamengo, porque entendo que na posição de dirigente é muito importante defender o interesse do clube.
Imagino que o Palmeiras e Flamengo, que estão em boa posição no campeonato, estejam defendendo os interesses dos seus clubes, mas eles estão jogando videogame no modo amador. Aí vão ganhar sempre. Fecha aspas aqui, disse Magriço em entrevista à ESPN. Ele prosseguiu aqui. Então, Palmeiras, Flamengo e São Paulo que fazem manifestação bem duras e que, de certa forma, nos causou alguma dor, a gente ainda espera que eles entendam. A gente espera que eles mudem de posição e concordem com a gente vendo a nossa situação. A gente não pode olhar só para o nosso clube, senão a gente não tem adversário para competir. Sem adversário e em igualdade de condições, a competição fica muito ruim, fecha aspas, acrescentou o dirigente do Grêmio. Se eu não me engano, o Internacional, eu acho que o Internacional ou o Grêmio vão treinar no campo aí do Bragantino, Red Bull Bragantino, né? Se eu não me engano, eu acho que é isso aí, né? Tem que ver aí os outros times também, gente. Como eu falei, vai prejudicar muitas outras famílias, né? Então vamos seguindo aqui, ó. De um lado, 13 times querem a parada do Brasileirão. São eles: Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, Botafogo, Criciúma, Cruzeiro, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude e Vasco da Gama. No entanto, além da dupla Flamengo e Palmeiras, Bahia, Red Bull Bragantino, Corinthians, São Paulo e Vitória não desejam a paralisação. Vai ter uma reunião extraordinária no dia 26, quando Edinaldo Rodrigues voltar ao Brasil, porque ele está numa reunião na Tailândia para decidir aí sobre a Copa do Mundo Feminina de Futebol. E o Flamengo pode ficar sem estádio para jogar durante 10 rodadas em 2027, porque o Maracanã será utilizado para abertura e para a final do Mundial de Clubes Feminino. E vão ter alguns jogos realizados no Maracanã, e com isso aí o Flamengo vai perder o seu mando de campo, né? Então, seguindo aqui, então antes o problema aí era a concessão do Maracanã. O Flamengo conseguiu a concessão do Maracanã, agora pode ficar sem seu estádio, né? Porque vão aí estar à frente do Maracanã durante 20 anos, por causa aí da Copa do Mundo Feminino, né? Que vai acontecer em 2027. Ou seja, Flamengo deve ficar aí sem seu estádio por alguns jogos em 2027. Vai ter que caçar um buraco aí para jogar. Rapaz, é complicada a vida do Flamengo, né? Quando não é o Vasco da Gama, final de Libertadores da América, agora Copa do Mundo Feminina de Futebol, né? Eu fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!